Vamos dar início à quarta sessão ordinária do primeiro período do terceiro ano legislativo. Queria, nesse momento, prestar solidariedade e meus sentimentos a todas as famílias que recentemente perderam seus entes queridos. Rogar a Deus que conforte cada familiar. Quero também prestar solidariedade a todos os munícipes de Distrito Pulseiro que recentemente passou com perder seus pertences na enchente recentemente na última sexta-feira. Peço a Deus que nesse momento possa dar força e eles possam voltar à normalidade. Solicito ao primeiro secretário a leitura da ata da terceira sessão ordinária do primeiro período do terceiro ano legislativo. Bom dia, presidente. Gostaria de pedir a dispensa da leitura da ata. A pedido do vereador Edson, se nenhum vereador não se provar ao contrário do pedido do vereador Edson, dou por aprovado com unanimidade nesta casa. Solicito ao primeiro secretário a leitura do expediente do dia. Bom dia a todos, bom dia, senhores vereadores. Pauta do dia 15 de 3 de 2023, expediente do dia. Ato número 004, de 13 de março de 2023, da mesa diretora desta Casa Legislativa, informando que as sessões ordinárias da Câmara Municipal de Rio Claro, RJ, a partir do dia 20 de março de 2023, realiza-se às terça-feiras e quinta-feiras. Terça-feira as sessões iniciarão às 18 horas e às quintas-feiras às 10 horas. Ato número 005, de 13 de março de 2023, da mesa diretora desta Casa Legislativa, informando que a partir do dia 20 de março de 2023, o expediente da sede da Câmara Municipal de Rio Claro, às sexta-feiras, encerrará às 13 horas. Ofício número 116 a 120/2023 do chefe do Executivo, em resposta às preposições dos senhores vereadores, cópia entregue aos mesmos. Ofício número 132/GP/2023 do chefe do Executivo, encaminhando demonstrativo dos recursos recebidos pelo município no período de 17/2/2023 a 23/2/2023, 24/2/2023, a 28/2/2023 e 1º/3 a 7/1/2023. Memorando número 011/2023 do Secretário Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, encaminhando balancete de receita e despesa do Fundo do Meio Ambiente referente ao mês de fevereiro de 2023. Expediente dos vereadores. Projeto de lei número 001/2023, de autoria do vereador João Batista Coelho, cuja emenda da denominação à creche municipal situada na Fazenda da Grama, subdistrito do município de Rio Claro. Indicação número 042/2023, de autoria do vereador José Alexandre de Almeida Cunha, ao chefe do Executivo, interceda junto ao setor competente para que providencie a reforma do banheiro da quadra de Getulândia. Indicação número 043/2023, de autoria do vereador João Batista Coelho, ao chefe do Executivo, interceda junto ao setor competente
para que providencie a drenagem e asfaltamento da rua Paineiras, na Fazenda da Grama. Indicação número 044/2023, de autoria do vereador João Batista Coelho, ao chefe do Executivo, que interceda junto ao setor competente para que providencie a drenagem e asfaltamento da estrada do contorno na Fazenda da Grama. Indicação número 045/2023, de autoria do vereador José Geraldo Neto, ao chefe do Executivo, que interceda junto ao setor competente para que providencie a manutenção do braço com luminária e troca da lâmpada no poste localizado na escada de acesso ao ponto de ônibus na rua Nossa Senhora da Conceição, em Getulândia. Indicação número 046/2023, de autoria do vereador Marcos Vinícius do Vale Alves, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, que interceda junto ao setor competente para que verifique a possibilidade de fazer uma parceria com os grupos da terceira idade do município, a fim de manter os bairros da terceira idade. Indicação número 047/2023, de autoria do vereador Edson Eugênio de Oliveira Silva, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, que interceda junto ao setor competente para que providencie a manutenção da estrada que dá acesso à Pedra do Bispo, em Rio Claro. Indicação número 048/2023, de autoria do vereador Hilton José de Almeida Lima, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, que interceda junto ao setor competente para que providencie a colocação de um quebra-molas na estrada Serra Negra, em frente à casa do senhor Hélio, Vila Chumbim, Passa 3. Indicação número 049/2023, de autoria do vereador Hilton José de Almeida Lima, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, que interceda junto ao setor competente para que providencie a manutenção da rede de esgoto no posto de saúde de Passa 3. Indicação número 050/2023, de autoria do vereador Antônio Neves Rodrigues de Araújo, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, que interceda junto ao setor competente para que verifique a manutenção e substituição de iluminação pública na estrada da estação, em Mix. Indicação número 051/2023, de autoria do vereador Vicente Paulo de Oliveira, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, que interceda junto ao setor competente para que providencie a poda das árvores que estão atrapalhando o serviço de iluminação pública no Morro do Estado, Rio Claro. Indicação número 052/2023, de autoria do vereador Vicente Paulo de Oliveira, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, que interceda junto ao setor competente para que providencie a troca da lâmpada na rua Travessa Caixa d'Água, próximo à casa 22, Morro do Estado, em Rio Claro. Indicação número 053/2023, de autoria do vereador José Geraldo Neto, ao chefe do Executivo, que interceda junto à paróquia Nossa Senhora da Piedade para que providencie a reforma do Coreto na rua Nossa Senhora da Conceição, próximo à igreja em Getulândia. Moção de aplauso, de autoria do vereador Hilton José de Almeida Lima, ao depósito de bebidas CPM dos proprietários Bruno Leite da Silva e Marinice Leite. Requerimento número 024/2023, de autoria do vereador Edson Eugênio de Oliveira Silva, ao presidente desta Casa Legislativa, que oficie ao Ministério Público Estadual, Núcleo da Tutela Coletiva, solicitando a apuração da conduta da Light de falha na prestação de serviços e danos aos consumidores, devido à não substituição de postes que estão em risco de queda.
Requerimento número 027/2023, de autoria do vereador José Alexandre de Almeida Cunha, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que encaminhe ofício ao DR para que providencie a manutenção da RJ 155, principalmente no trecho do KM 54 ao KM 63, próximo ao lado Geraldinho, e também na RJ 139. Requerimento número 028/2023, de autoria do vereador José Alexandre de Almeida Cunha, ao chefe do Poder Executivo, que interceda junto ao setor competente, solicitando informações do porquê as ASDS deste município, auxiliares de saúde bucal, não recebem insalubridade e que sejam tomadas providências para que as mesmas possam ser contempladas com o adicional de periculosidade. Requerimento número 029/2023, de autoria do vereador Jorge Antônio Abreu, ao presidente desta casa, que oficia ao chefe do Poder Executivo, solicitando informações da possibilidade de conceder auxílio emergencial às famílias em empresas atingidas pelo elevado índice de precipitação pluviométrica ocorrido em Pouso Seco no dia 10/3/2023. Requerimento número 030/2023, de autoria do vereador Jorge Antônio Abreu, ao excelentíssimo presidente desta Casa Legislativa, que providencie agendamento de uma audiência pública para tratar da péssima prestação de serviço no fornecimento e abastecimento de água pela empresa Rio Mais Saneamento. Requerimento número 031/2023, de autoria do vereador Jorge Antônio Abreu, ao presidente dessa casa, que oficia ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, solicitando informações de quem é o proprietário das centenas de galinhas que estão sendo criadas no parque de exposição, bem como se há autorização, como alvará e licenças ambientais e da vigilância sanitária para a exploração da atividade naquele local, tendo em vista que aparenta ser atividade comercial dada a grande quantidade de animais. Requerimento número 033/2023, de autoria do vereador Antônio Neves Rodrigues de Araújo, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que interceda junto ao DR, pedindo a colocação de redutor de velocidade eletrônica próximo à lanchonete de padaria mineira, aproximadamente KM 26 da rodovia RJ 155 Leeds. Requerimento número 034/2023, de autoria do vereador Antônio Neves Rodrigues de Araújo, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que interceda junto ao DR, pedindo a colocação de redutor de velocidade eletrônico próximo à pousada Águas Claras, aproximadamente KM 23, na RJ 155 Leeds. Antes de dar a palavra aos vereadores, quero pedir à plenária a inclusão na pauta a mensagem número 018, onde se trata de concede auxílio financeiro às famílias atingidas pelo elevado índice de precipitação pluviométrica no dia 10 de março de 2023. Em Pouso Seco. Vou colocar aqui em votação para que seja colocado na pauta do dia. Voto do vereador Jorge, voto do vereador Neso, voto do vereador Edson, voto do vereador Gade, voto do vereador João,
Voto vereador Marcos Vinícius. Voto vereador Fernando. Voto vereador Adilson. Estou por aprovado por unanimidade a inclusão da mensagem número 018 na pauta do dia. Está franqueada a palavra aos vereadores. A palavra está com o vereador Jorge. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nós vereadores. Bom dia, senhoras e senhores presentes. Bom dia, funcionários dessa casa. Senhor presidente, posso fazer um outro favor? Bom dia, senhoras e senhores. Novo presidente, senhores vereadores, eu vou pedir a quebra de interstício desse requerimento, no qual eu peço uma audiência pública contra essa empresa Rio Mais, que na verdade está fazendo da vida dos munícipes um inferno, né? Porque essa empresa, na verdade, está virando um município de cabeça para baixo. Antes, ruim, estava com a cidade. Péssimo, mas péssimo está com essa Rio Mais. As contas de água, a minha, chegou ontem, eu estava pagando R$88. Eu vou passar a pagar R$190. Então, isso aí está acontecendo com todos os munícipes. E a péssima, eu vou fazer uma pequena justificativa aqui, porque eu estou fazendo vou marcar essa audiência pública e conto com a colaboração de todos os vereadores. Justifica-se o presente diante da péssima prestação de serviço, devido à constante falta d'água, má atendimento pelos prepostos da empresa, bem como o aumento da tarifa de forma arbitrária. É necessário que a população, através de seus representantes, discute soluções para a constante falta d'água e péssima prestação de serviços. Assim, é necessário que sejam convidados, além de poderes executivos e judiciários, Ministério Público, Associação de Moradores e demais interessados, ou seja, toda a comunidade, toda a população. Eu vou falar a data dessa audiência pública, vamos encher essa Câmara, o povo aqui terá voz, nós não vamos falar nada, o povo terá voz. Desta forma, conto com a colaboração de meus pais para a aprovação deste projeto. Que só isso? Depois que essa empresa, não sei se eu chamo de empresa, essa bosta, para mim é uma bosta, com todo respeito, mas não tem respeito não por essa empresa, não conheço ninguém, então já está prejudicando 18 mil munícipes, e nós, vereadores, estamos sendo cobrados no dia a dia, temos que cobrar eles, temos que cobrar. E a prefeitura também tem culpa nisso, sabia? Sabia, senhores que estão me acompanhando pelas redes sociais? Porque a prefeitura recebeu milhões para fazer essa transação. A prefeitura vendeu a nossa água para Rio Mais. A prefeitura municipal de Rio Claro vendeu a nossa água. A água é nossa. Nós abastecemos milhões de pessoas em todo o estado. E hoje nós não temos água, falta água no nosso município, gente. Pelo amor de Deus, que ano nós estamos? Século XXI acontecendo isso. Nós somos os principais fornecedores de água do estado do Rio e falta água devido à incompetência dessa péssima empresa, essa droga dessa empresa Rio Mais, que muitos aí ficam acariciando ainda, quando tem
um debate fica acariciando. Sinal que alguém deve estar levando alguma vantagem, né? Não é possível. Desse governo agora eu espero de tudo. Espero de tudo e vamos ter essa audiência pública. Espero que as autoridades, principalmente o jurídico compareça para poder olharmos bem na cara do chefe do executivo, do vice-prefeito, para ver quem está tendo as vantagens e as desvantagens. Porque as desvantagens nós já sabemos, que são os munícipes. E as vantagens nós podemos ficar sabendo no dia que tiver aqui a audiência pública. Então vamos ter essa audiência pública e conto com a colaboração de todos. Vou marcar a data, o nosso jurídico vai entrar em contato comigo e eu vou entrar no Facebook, nas redes sociais, vou informar o dia. Mas é uma péssima empresa. Nós estamos mal, muito mal. É uma péssima empresa. E uma coisa, não bebam dessa água que daqui a 10 anos pode dar problemas de saúde seríssimos em vocês. Não bebam dessa água, por amor de Deus. E por favor também, quem é funcionário da prefeitura, comissionário, alguma coisa, não curtam nem compartilhem. Você pode ser perseguido, tá? Porque nós estamos diante do governo covarde e perseguidor. Senhor presidente, obrigado por ceder a tribuna e por enquanto são essas minhas palavras. Um abraço a todos. Quero aproveitar, diante da urgência, na mensagem do 018, onde chegou nessa casa aqui para ser votada pelos senhores vereadores, onde consegue auxílio financeiro às famílias de Bucico, Getulândia, Quinto Distrito, que sofreu com elevado índice de precipitação pluviomètrica. Aproveitar e pedir aos seus vereadores, quero pedir aqui a quebra de petiço, para que seja colocado para a votação, em primeira e segunda votação. Voto do vereador Jorge, voto do vereador Nésio, voto do vereador Edson, voto do vereador Gade, voto do vereador João, voto do vereador Marcos Silício, voto do vereador Fernando, voto do vereador Adilson. Aprovado por unanimidade a mensagem 1018, a quebra de petiço, a mensagem 1018, onde concede auxílio financeiro às famílias atingidas pelo elevado índice de precipitação pluviométrica no dia 10 de março de 2023. Insiro na ordem do dia. Quero aproveitar e agradecer aos vereadores pela solidariedade com as famílias de Poço Seco. É uma grande importância mostrar para os senhores munícipes que os vereadores aqui, todas as melhorias que tem no município, passam por essa casa aqui, as mensagens. Então, parabéns a todos os vereadores por ter sido solidário com os moradores de Poço Seco e devido à urgência, ter colocado para ser votado hoje essa matéria. A palavra continua aberta para os vereadores. A palavra está para o vereador João. Bom dia. Você vai solicitar? Sim. Bom dia, novos colegas, bom dia, funcionários dessa casa e outros que nos assistem. Também deixar aqui minha solidariedade com o pessoal de Poço Seco,
Eu estive lá no sábado, realmente foi algo muito feio, nunca vi antes. Então, infelizmente, muitas casas perderam, muitas famílias perderam tudo. Mas graças a Deus nós vamos aí ajudar, o poder público chegou junto e tenho certeza que aqueles dias vai ser só uma lembrança única. Quero também aqui registrar a presença do nosso subsecretário de Meio Ambiente, Pedro, e eu até me informei em relação às galinhas que estavam estão lá no parque de exposição, e ele me informou o seguinte, que essas galinhas, essas frangas que lá estão, para fomentar a agricultura familiar no nosso município. E elas estão lá só por um período pequeno. Já foram distribuídas 700 e só faltam 300. É isso? Então, é um projeto piloto para que as pessoas tenham uma renda melhor aí na área rural. Então, acredito que até o final da semana não vai ter mais nenhuma galinha. Então, espero aí que esse projeto dê certo e possa aí contemplar outras famílias. Só essas duas considerações do projeto. Quero agradecer ao vereador João pelo esclarecimento. A palavra está com o vereador Jorge. Presidente, eu quero pedir aquele benefício do número 23 e 24. Em relação às galinhas, parabenizar o novo vereador João. Eu estive lá, não sabia de nada, nós não fomos, ninguém na Câmara foi informado, e fiz esse requerimento, porque não sei de onde está vindo os alimentos, depois até falar comigo, se está vindo dos alimentos da galinha, se está vindo dos impostos do povo, se quem está tratando da galinha é funcionário da prefeitura ou tem funcionário particular, porque a época que eu fui lá, eu tinha quase umas 300 galinhas, sei lá, eu quase botei umas 3, mas não deu. Mas porque tinha muita gente olhando. Mas depois a gente conversa sobre essa situação aqui, tá bom? Senhor presidente, eu entrei com um requerimento aqui solicitando informação da possibilidade de conceder auxílio emergencial às famílias e empresas atingidas pelo elevado índice de precipitação pluviométrica ocorrida em Pouso Seco no dia 10/4, que foi aquela enchente, uma tromba d'água, parece que houve lá. E espero que o poder público tome a devida providência o mais rápido possível em cadastrar as famílias para receberem o que têm direito. Eles vão ter que receber alguma quantia, 2, 3 mil, 4 mil, o mais rápido possível, porque ficaram de lá segunda-feira para cadastrar algumas famílias. Segunda-feira eu estava lá aguardando, não compareceu ninguém em Pouso Seco, inclusive eu quero me solidarizar com todas as famílias, e que essa minha fala está sendo, por quê? Porque em Nice, quando aconteceu aquela enchente, foi uma zorra total, uma bagunça que era para 320 famílias receberem o dinheiro, e 120 famílias só que receberam, teve gente que não recebeu 1.000, teve gente que não recebeu os 3.000, e isso aí vai para a justiça ainda, que com certeza eu vou procurar a família, vou pôr a prefeitura na justiça, e eu não quero que aconteça isso com o céu. Por isso que eu estou logo avisando, estou informando, para que eles tomem uma providência o mais rápido possível, porque não tem como a pessoa ficar esperando. Tem pessoa que perdeu geladeira, móvel, fogão, guarda-roupa. Aí a prefeitura vai dar R$1.000.
dá para comprar um guarda-roupa de 2 portas. Aí fica difícil, porque a prefeitura hoje tem dinheiro, a prefeitura está com dinheiro, principalmente a Rio Mar, né? Encheu a prefeitura de grana, está cheio de dinheiro, em todo o setor. A prefeitura está vendida, na verdade, eu acho. Eu acho que o dono da prefeitura agora é Rio Mar, não é possível. E vamos ver o que vai acontecer agora, senhor presidente, nós vereadores, que o cadastramento dessa família tem que ser o mais rápido possível, porque a necessidade lá ainda está, eles estão precisando de muitas coisas ainda. Entrei em contato com o secretário Júlio e está indo carro-pipa, está indo algumas coisas, mas ainda faltam muitas coisas ainda para ser feitas lá. Então tomara que não seja aquela bagunça que foi o início, que muitas pessoas não receberam o que tinham de direito. Por enquanto, senhor presidente, muito obrigado. Por enquanto, são mais seguintes palavras e que tomem essa providência o mais rápido possível. Continua a franquear a palavra aos vereadores. Palavra para o vereador Edson. Bom dia, presidente. Permite falar sentado? Sim. Bom dia, senhores vereadores, a todos os funcionários desta casa, a todos os presentes no plenário e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Quero parabenizar o vereador Jorge por essa iniciativa, vendo que também somos muito cobrados, né, pela essa água que está sendo tratada no município, a água oleosa que chega nas torneiras dos consumidores, que tem todo o direito de cobrar, e a gente está fazendo a nossa parte. Vereador, estamos juntos nessa aí, tá? E, senhor presidente, eu entrei com uma indicação pedindo melhoria na estrada que vai para a Pedra do Bispo, tendo em vista que tem muitos moradores lá que precisam escoar suas mercadorias, né, e está intransitável, até a pé está ruim de passar naquela estrada. E também tem crianças lá em cima que vêm estudar, né, aqui no município e precisa urgentemente que essa estrada seja arrumada, senhor presidente. Senhor presidente, eu estive no bairro Lambari fazendo uma visita e me deparei com várias grelhas quebradas, buraco no asfalto e, enfim, a limpeza também está muito precária. Então eu gostaria de pedir ao chefe do executivo para que faça um tapa-buraco lá no bairro Lambari, né, para que possa arrumar aquelas grelhas e também fazer uma limpeza no bairro. É muito feio para nós, representantes do município, acessar um bairro e ver como está sendo tratado aquele lugar. Eu vejo tudo para todo lado. É muito feio para nós isso. Então eu, como representante do município, peço ao chefe do executivo que encarecidamente para que veja o lado do bairro Lambari e faça essa limpeza o mais rápido possível e está procurado. Quero pedir também a quebra de interdição no item 20, onde eu estou entrando junto ao Ministério Público contra a empresa Light pelo fornecimento de energia que está sendo precário e também vários requerimentos de troca de posteamento que não foram atendidos e também junto às podas. Então, senhor presidente, eu peço que faça com urgência, porque o povo não pode esperar, né? São essas minhas considerações. Mais algum vereador? Presidente, eu esqueci de comentar sobre uma indicação que a gente fez no nosso gabinete sobre o muro de contenção da travessa da caixa d'água, e essa obra teve início essa semana. Quero agradecer aí ao chefe do executivo por ter visto, né, a situação. Realmente é uma área de risco e necessita desse muro de contenção, e começou essa semana. Só agradecer aí o secretário de obras aí pelo início da obra. Só essas considerações. Ok. A palavra agora com o vereador Jorge para a entrega na
Ação de aplausos. Obrigado, senhor presidente. Até quando eu cheguei aqui eram todos uma molecadinha, né? Hoje são os microempresários, né? Depois de uma reunião lá no F3, hoje são microempresários. Eu quero chamar aqui o José dos Santos Ferreira Júnior, o Wallace Chagas Silvério, meu amigo Pedro Henrique Costa de Souza. Seja bem-vindo a essa casa. Depois disso, senhor presidente, senhoras presidentes, vereadores, esses três, até conheço eles há muito tempo, desde que eu moro aqui, eram todos crianças, agora estão adultos, né? E numa reunião que eles fizeram, eles abriram um negócio em House, que é aqui o depósito, ao lado aqui do mercado NASA. E isso me emocionou muito, eu fiquei muito feliz por eles serem a idade deles, e eles já tendo microempresários, já daqui uns tempos com certeza vão ser empresários, porque a visão deles está bem ampla, e pela idade deles eu fico muito feliz deles e serem amigos do meu filho, estarem sempre lá em casa, batendo um papo, né, tomando aquele refrigerante. Eu acho. Aí eu quero entregar aqui, um maior prazer mesmo para você essa moção de aplauso merecedora. Continue nessa batalha, vocês com essa consciência, com essa cabeça que vocês vão longe. Continue aí com essa house, que vocês vão abrir outros negócios, vão abrir outros degraus para vocês. Esse é o primeiro, vão vir outros. Isso aqui é por Wallace. Para você, Wallace, também. É o primeiro degrau de vocês. Bom, Jesus abençoe vocês nessa luta aí. Microempresários daquele tempo, vocês vão chegar onde vocês querem, vocês vão desejar uma coisa maior. E esse é para você, né? Para você também, ele lá em casa, pequeno, né? Hoje está aí maduro, um outro microempresário, ensinando com certeza vocês vão chegar a um futuro legal, maior, com certeza. Então, podem ficar um ao lado do outro aí para tirar uma foto lá. Tá bom? Meus parabéns. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, nove vereadores. Meus parabéns ao vereador Jorge pela entrega da moção de aplausos. A importância de nós, representantes, os ministros, estar sempre reconhecendo o trabalho de cada ministro. Então, está de parabéns que recebeu a moção de aplausos. Quero ressaltar aqui, quando eu coloquei aqui que recentemente a sessão vai ser gravada ao vivo, e hoje está sendo gravado aí o vídeo e colocado aí na rede social da Câmara. Essa casa, eu falo em nome dos vereadores, nós estamos à disposição para receber as demandas dos munícipes, e o cara. Eu deparei com 2 comentários na rede social da Câmara, até conversei, e até com o meu amigo Lucas Aragão, que essa casa está sempre atenta.
Até parabenizar o vereador Ex aqui, na pedida, que entrou até no comentário sobre a manutenção lá da perna do bispo. Então, quero te parabenizar pela essa indicação que tem enviado ao Poder Executivo, porque é nosso dever como vereador encaminhar as demandas. Então, as demandas chegam nessa casa, a gente encaminha para o Poder Executivo. Então, ele tem a responsabilidade, tem o orçamento de executar ou não. Por que eu estou esclarecendo isso aqui? Todos os vereadores aqui trabalham bastante. E muitas vezes, até fora do horário, recebem indicações, né, dos munícipes de Rio Grande. E a outra, você vê que devido à urgência do acontecimento, né, de Bolseiro, nós colocamos aqui em urgência para ser votado, um auxílio para as famílias de Bolseiro. Então, parabenizar não somente os vereadores pela aprovação e parabenizar também o prefeito que tem encaminhado, né, esse projeto, essa mensagem aqui para essa casa aqui. Vou passar agora a presidência para o vereador Jorge. Assuma a presidência, presidente. Sou vice-presidente. Vou falar aqui dos trabalhos, aqui das indicações. Eu solicitei, vou aproveitar antes de entrar nas indicações aqui, quero ressaltar que na sexta-feira eu recebi ligações de 10 moradores de Pouso Seco. Eu estava em Barra Mansa, retornei para Getulândia, naquele momento era antes de 8 horas, cheguei a ligar para o vice-prefeito e para o prefeito, devido à situação, da gravidade, pois no trevo de entrada por seco tinha vários carros esperando, né, porque tinha caído uma barreira. Aí eu vi que fui para casa, troquei de roupa, partido, eu vi que logo em seguida a prefeitura já tinha tomado a iniciativa, a máquina foi para o local para tirar essa barreira. Ao chegar em Pouso Seco por volta de 9 horas, esses carros já tinham podido ter o acesso até para ir para Bananal e até mesmo dentro do distrito de Pouso Seco. Então eu acompanhei lá a dificuldade, a tristeza, né, das famílias ao redor lá, que perdeu praticamente tudo. E tenho que parabenizar ao morador de Pouso Seco que estava no local lá, o Lucas Aragão, ajudando aquelas famílias. Então, a gente tem que ser transparente, né, e falar a verdade e parabenizar aqueles que merecem, né, seu reconhecimento. Então, eu retornei de lá por volta de meia-noite às meia-noite:30. Aí no outro dia, na parte da tarde e na parte da manhã, nós tínhamos um evento aqui em Rio Claro, em comemoração ao Dia da Mulher, e graças a Deus foi um espetáculo. Quero parabenizar todos os vereadores pelo apoio, que é o mérito de todos os vereadores. Na parte da tarde retornei lá no próximo do Pouso Seco, estive visitando duas famílias na Parada Cardim, que eles não teve o apoio que eles ficaram fora de Pouso Seco, né? Então a Secretaria de Assistência Social teve dentro de Pouso Seco, mas não chegou aí na Parada Cardim. Então, logo se entrei em contato com a Secretaria de Assistência Social, com o prefeito, para que as duas famílias fossem atendidas também. Então, retornei na segunda-feira e verifiquei que a Assistência Social teve lá também fazendo cadastro daquelas duas famílias. Entrei aqui com a indicação 042, onde eu pedi a reforma do banheiro da quadra de Getulândia, porque lá recentemente também teve devido à chuva, ventos que teve lá, e veio desabar no banheiro da quadra. Então, devido à urgência da comunidade, daquela história de utilizar o espaço ali, eu entrei com essa indicação. Entrei também com requerimento
solicitando ao DR, né, sobre a manutenção da RJ 55, principalmente no quilômetro 54 a 63. O quilômetro 54 fica do trevo ali próximo do Edinho, lá do Edinho, do Marcelo, até o 63, fica perto do bar do Geraldinho. O DR já custa fazer manutenção na RJ 55, principalmente nas datas que a população mais utiliza, que é época de férias, que só para você visitar sua família, a estrada fica abandonada, cheia de mato. E esse trecho aqui, quando eles fazem a manutenção no trecho do quilômetro 54 ao quilômetro 0 do túnel, o quilômetro 54 63 ele deixa de lado. Então eu vi que esse ano que passou eles fizeram a manutenção, acho que foi uma ou duas vezes só. Quem for lá para o lado do Barra Massa, passar em trecho de Getulândia, o mato ele passa, esse lugar ele passa da altura do carro. Então abandonado está aquele trecho ali. Podendo acontecer acidente, porque tira a visualização do motorista, principalmente perto ali do roxinho, ali na curva ali, tem esse problema ali. Já tem também em frente de Getulândia, que eu estou em comunicação, inclusive a estrada está cedendo, tem um buraco ali, então peço a todos, nesse lugar, tomar cuidado ali no trecho, próximo quilômetro 56, aproximadamente próximo de Getulândia, a estrada ali está cedendo. Tem um buraco lá, você olha no buraco de baixo está oco. Então, a qualquer momento aqui pode desabar e acontecer até perda de vida naquele local ali. Entrei com requerimento também aqui, pedindo que aos auxiliares de saúde bucal, eles não recebem salubridade. Então, peço ao Poder Executivo que seja tomado providência para que as mesmas possam ser contempladas com adicional de periculosidade, pois são auxiliares que mexem, tiram raio-x, o doutor lá, o dentista lá recebe esse auxílio, e quem mexe, né, que são auxiliares, não recebe esse auxílio. Recebi aqui retorno aqui das notificações que nós vereadores encaminhamos, a resposta aqui onde eu solicitei tambores, devido muito local, lixo em excesso, lixo jogado no chão, faltando os tambores, e aqui a Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Obras e Serviços Públicos deu a resposta que está sendo providenciada a licitação de tambores, e assim que chegar ao pai da Secretaria será destinado ao distrito. Referente à indicação 424. Recebi a resposta referente à indicação 423. A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, sobre as obras, está sendo feito projeto para a reforma do campo e será contemplado o calçamento do campo de futebol de Getulândia, Praça de Esporte, Alzado César Vale. Está sendo feito o planejamento. Resposta referente à indicação 430. Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Serviços Públicos, relativa à limpeza de Getulândia, que inclusive essa semana passada, na quinta-feira, tiveram lá limpando Getulândia, mas ainda faltam alguns trechos, como Parada Cardim e Poço Seco. Tive a resposta referente à indicação 002, manifestação da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, Obras e Serviços Públicos, o projeto de cobertura já está em andamento, relativo à cobertura da quadra de Getulândia, na qual o vereador Gás também, nos anos anteriores, já vem pedindo essa cobertura dessa quadra de Getulândia. Eu quero ressaltar que o trabalho de todos aqui, de vereadores, é aprovado por todos. O vereador entra com a indicação aqui, mas todos nós, vereadores, votamos as demandas.
Vou assumir a presidência agora. Mais algum vereador está com a palavra? Colocar em votação muito aqui o parecer das comissões referente à mensagem número 18. Colocar em votação. Voto vereador Jorge, voto vereador Neso, voto vereador Edson, voto vereador Gade, voto vereador João, voto vereador Marcos Vinícius, voto vereador Fernando, voto vereador Adilson. Votação, unanimidade dos vereadores, parecer das comissões referente à mensagem número 018. Colocar em primeira votação, primeira discussão, primeira votação, a mensagem número 018. Primeira discussão, primeira votação, voto vereador Jorge, voto vereador Neso, voto vereador Edson, voto vereador Gade, voto vereador João, voto vereador Marcos Vinícius, voto vereador Fernando, voto vereador Adilson. Votação, unanimidade dos vereadores, a mensagem, a primeira votação, a primeira discussão da mensagem número 018. Colocar em segunda votação, segunda discussão e segunda votação a mensagem número 018. Voto vereador Jorge, voto vereador Neso, voto vereador Edson, voto vereador Gade, voto vereador João, voto vereador Marcos Vinícius, voto vereador Fernando, voto vereador Adilson. Votação por unanimidade dos vereadores. A segunda discussão, segunda votação da mensagem do 018. Votar aqui a quebra de exercício do item 23 e 24, a pedido do vereador Jorge, para ser colocado na ordem do dia. Voto vereador Jorge, voto vereador Neso, voto vereador Edson, voto vereador Gade, voto vereador João, voto vereador Marcos Vinícius, voto vereador Fernando, voto vereador Adilson. Aprovação por unanimidade dos vereadores a quebra de exercício no item 23 e 24. Discussão e votação no item 23. De autoria do vereador Jorge Antônio Abreu, ao presidente dessa casa, que oficia ao chefe do Poder Executivo, solicitando informações da possibilidade de conceder auxílio emergencial às famílias e empresas atingidas pelo elevado índice de precipitação pluviométrica ocorrido em Porto Seco no dia 10 de 3 de 2023.
Voto em votação. Voto do vereador Jorge. Voto do vereador Nézio. Voto do vereador Edson. Voto do vereador Gade. Voto do vereador João. Voto do vereador Marcos Vinícius. Voto do vereador Fernando. Voto do vereador Adilson. Aprovação por unanimidade do vereador dessa casa, o item 23. O item 24. Requerimento número 030, de autoria do vereador Jorge Antônio Abreu, ao cientista e senhor presidente dessa Casa Legislativa, que providencia agendamento de uma audiência pública para tratar da péssima prestação de serviço no fornecimento e abastecimento de água pela empresa Rio Mais Saneamento. Está em discussão. Colocar em votação. Voto do vereador Jorge. Voto do vereador Nézio. Voto do vereador Edson. Voto do vereador Gade. Voto do vereador João. Voto do vereador Marcos Vinícius. Voto do vereador Fernando. Voto do vereador Adilson. Votação por unanimidade dos vereadores dessa casa, item número 24. Colocar em votação aqui aquela exercício, o item número 20, a pedido do vereador Edson. Voto do vereador Jorge. Voto do vereador Nézio. Voto do vereador Edson. Voto do vereador Gade. Voto do vereador João. Voto do vereador Marcos Vinícius. Voto do vereador Fernando. Voto do vereador Adilson. Aprovação por unanimidade do vereador dessa casa, a quebra de exercício e que seja colocado na ordem de item 40, de autoria do vereador Então, o item número 20 aqui, de autoria do vereador Edson de Oliveira Silva, ao presidente dessa Casa Legislativa, que oficia o Ministério Público Estadual, núcleo da tutela coletiva, solicitando a apuração da conduta da Light de falha na prestação de serviço e danos ao consumidor, devido à não substituição de postos que estão em risco de quebra. Primeira discussão e votação. Voto do vereador Jorge. Voto do vereador Nézio. Voto do vereador Edson. Voto do vereador Gade. Voto do vereador João. Voto do vereador Marcos Vinícius. Voto do vereador Fernando. Voto do vereador Adilson. Votação por unanimidade dos vereadores dessa casa, o item número 20. Item 28, discussão e votação única do parecer das comissões de Constituição, Justiça, Irrigação e Finanças e Orçamento, referente à mensagem número 015/2023 do chefe executivo. Está em discussão. Colocar em votação. Voto do vereador Jorge. Voto do vereador Nézio. Voto do vereador Edson.
28. Item 29. Discussão e votação única do projeto de lei encaminhado pela mensagem número 015/2023 do chefe do Executivo, cuja emenda autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 171.689. Projeto de fortalecimento da rede de serviços SUAS. Investimento. Está em discussão. Colocar em votação. Voto vereador Jorge. Voto vereador Nézio. Voto vereador Edson. Voto vereador Gade. Voto vereador João. Voto vereador Marcos Vinícius. Voto vereador Fernando. Voto vereador Adilson. Votação por unanimidade pelos vereadores desta casa, o item número 29. Item 30. Discussão e votação única do parecer das comissões de Constituição, Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, referente à mensagem número 016/2023 do chefe executivo. Está em discussão. Voto vereador Jorge. Voto vereador Nézio. Voto vereador Edson. Voto vereador Gade. Voto vereador João. Voto vereador Marcos Vinícius. Voto vereador Fernando. Voto vereador Adilson. Votação por unanimidade pelos vereadores dessa casa, o item número 30. Item 31. Discussão e votação única do projeto de lei encaminhado pela mensagem número 016/2023 do chefe executivo, cuja emenda autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional especial no valor R$ 31.689. Projeto fortalecimento da rede de serviços SUAS. Investimento. Está em discussão. Colocar em votação. Voto vereador Jorge. Voto vereador Nézio. Voto vereador Edson. Voto vereador Gade. Voto vereador João. Voto vereador Marcos Vinícius. Voto vereador Fernando. Voto vereador Adilson. Votação por unanimidade pelos vereadores dessa casa. Item 31. Item 32. Discussão e votação única do parecer das comissões de Constituição, Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, referente à mensagem número 017/2023 do chefe executivo. Está em discussão. Colocar em votação. Voto vereador Jorge. Voto vereador Nézio. Voto vereador Edson. Voto vereador Gade. Voto vereador João. Voto vereador Marcos Vinícius. Voto vereador Fernando. Voto vereador Adilson. Votação por unanimidade dos vereadores dessa casa, o item 32. Item 33. Discussão e votação única do projeto de lei encaminhado pela mensagem número 017/2023 do chefe executivo, cuja emenda autoriza o Poder Executivo Municipal a proceder à abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 3.000, apoio administrativo e manutenção do CACS, Educação, Fundeb e Alimentação. Está em discussão. Colocar em votação. Voto vereador Jorge. Voto vereador Nézio. Voto vereador Edson. Voto vereador Gade. Voto vereador João. Voto vereador Marcos Vinícius. Voto vereador Fernando. Voto vereador Adilson. Votação por unanimidade pelos vereadores dessa casa, o item 33. Item 34. Discussão e votação única do requerimento número 014/2023, de autoria do vereador Edson Higino de Oliveira Silva, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que interceda junto ao Rio Mais Saneamento, solicitando informações se há possibilidade de ativar a tubulação de água que abastecia o reservatório da estação em Leeds. Está em discussão. Colocar em votação. Voto vereador Jorge. Voto vereador Nézio. Voto vereador Edson. Voto vereador Gade. Voto vereador João. Voto vereador Marcos Vinícius. Voto vereador Fernando. Voto vereador Adilson. Votação por unanimidade pelos vereadores dessa casa, o item 34. Item 35. O vereador não se encontra presente, por isso não será
votação. Item 36. Discussão e votação única do requerimento número 016/2023, de autoria do vereador Marcos Vinícius do Vale Alves, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, que interceda junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura, solicitando um estudo junto à Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, localizada em Seropédica, com a finalidade de analisar o solo das propriedades rurais de todo o município de Rio Claro. Está à discussão. Voto colocar em votação. Voto vereador Jorge. Voto vereador Mesa. Voto vereador Edson. Voto vereador Gade. Voto vereador João. Voto vereador Marcos Vinícius. Voto vereador Fernando. Voto vereador Adilson. Votação por unanimidade pelos vereadores dessa casa, o item 36. Item 37. Discussão e votação única do requerimento número 017/2023, de autoria do vereador Marcos Vinícius do Vale Alves, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, que interceda junto ao setor competente para que a empresa prestadora de serviço do transporte municipal alinhe seus horários com os horários da empresa coletor da linha Barra Mansa Blitz. Está em discussão. Colocar em votação. Voto vereador Jorge. Voto vereador Mesa. Voto vereador Edson. Voto vereador Gade. Voto vereador João. Voto vereador Fernando. Voto vereador Adilson. Votação por unanimidade pelos vereadores dessa casa, o item número 37. Item 38. Discussão e votação única do requerimento número 018/2023, de autoria do vereador Jorge Antônio Abreu, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, que interceda junto ao setor competente, solicitando informações do motivo das recepcionistas que trabalham nos postos de saúde e hospitais, e entre outras áreas, não terem direito à insalubridade. Está em discussão. Colocar em votação. Voto vereador Jorge. Voto vereador Mesa. Voto vereador Edson. Voto vereador Gade. Voto vereador João. Voto vereador Marcos Vinícius. Voto vereador Fernando. Voto vereador Adilson. Votação por unanimidade pelos vereadores dessa casa, o item 38. Item 39. Discussão e votação única do requerimento número 019/2023, de autoria do vereador Jorge Antônio Abreu, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, que interceda junto ao setor competente, solicitando informações do nome e matrícula do funcionário responsável por administrar a rede social Facebook da Prefeitura Municipal de Rio Claro. Está em discussão. A palavra está com o vereador Jorge. Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu quero só saber quem é essa pessoa aqui que está administrando a rede social da Prefeitura Municipal, que para mim como eu postei lá, para mim é um canalha, mal educado. A pessoa estava sem luz, sem água, lá em Passa Três, fez um comentário e ele foi. A palavra dele, a resposta dele foi péssimo, mal educado. E isso aí gerou um desconforto até na rede, no Facebook da Prefeitura e na página da Prefeitura, no qual eu entrei e chamei ele de canalha e chamo também na cara, porque é o que ele faz. Não está gostando do que faz, sai. Não está gostando do que sai. Sai porque com certeza é comissionado, é indicação. Então sai. Isso aí eu quero saber quem é essa pessoa com urgência para poder tomar as providências cabíveis, porque tudo começa pelo respeito. Então a pessoa com certeza está reclamando, paga seus impostos e ajuda a pagar o salário deles, como de todos nós, de outro prefeito, vice-prefeito e secretário.
Então, isso aí, para mim, foi uma falta de respeito. Ele foi muito ignorante na palavra dele. Eu gosto de assim de falar. Colocar em votação voto do vereador Jorge, voto do vereador Nesa, voto do vereador Edson, voto do vereador Gade, voto do vereador João, voto do vereador Marcos Vinícius, voto do vereador Fernando, voto do vereador Adilson. O item 39, votação por unanimidade pelos vereadores dessa casa. Item 40 e 41, não será colocado na ordem de votação, pois o vereador não se encontra presente. Item 42, discussão e votação única do requerimento número 022/2023, de autoria do vereador Edson Gino de Oliveira Silva, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, para que descida junto ao DR, pedindo informações de possibilidade de retirar 2 meios-fios situados na rodovia Francisco Saturnino Braga, RJ 155, em Luiz, próximo ao CIE 296, presidente Denis. Está em discussão. Colocar em votação. Voto do vereador Jorge, voto do vereador Nessa, voto do vereador Edson, voto do vereador Gade, voto do vereador João, voto do vereador Marcos Vinícius, voto do vereador Fernando, voto do vereador Adilson. Votação por unanimidade pelos vereadores dessa casa, item 42. Item 43. Discussão e votação única do requerimento número 023/2023, de autoria do vereador José Geraldo Neto, ao chefe do executivo, para que interceda junto à empresa Curitiba, solicitando a possibilidade de mudança do horário de ônibus da linha Liz/Mansa, de 16h40 para 17 horas. Está em discussão. Colocar em votação. Voto do vereador Jorge, voto do vereador Nessa, voto do vereador Edson, voto do vereador Gade, voto do vereador João, voto do vereador Marcos Vinícius, voto do vereador Fernando, voto do vereador Adilson. Votação por unanimidade pelos vereadores dessa casa, o item 43. Item 44. Discussão e votação única do requerimento número 025/2023, de autoria do vereador Adilson da Silva Pereira, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, que interceda junto ao setor competente para que faça uma vistoria no barranco atrás da creche Menino Jesus de Praga, em Leeds. Está em discussão. Colocar em votação. Voto do vereador Jorge, voto do vereador Nesa, voto do vereador Edson, voto do vereador Gade, voto do vereador João, voto do vereador Marcos Vinícius, voto do vereador Fernando, voto do vereador Adilson. Votação por unanimidade pelos vereadores desta casa, o item 44. Item 45. Discussão e votação única do requerimento número 026/2023, de autoria do vereador Adilson da Silva Pereira, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, que interceda junto ao setor competente, solicitando informações de quando as crianças da rede municipal de educação irão receber uniformes, material e o tablet. Está em discussão. Colocar em votação. Voto do vereador Jorge, voto do vereador Nessa, voto do vereador Edson, voto do vereador Gade, voto do vereador João, voto do vereador Marcos Vinícius, voto do vereador Fernando, voto do vereador Adilson. Votação por unanimidade pelos vereadores dessa casa, o item 45. Se algum vereador, após o término da sessão, quiser utilizar a rede social da Câmara, está disponível a todos os vereadores. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a sessão e convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, que
que será realizada no dia 21 de março de 2023, às 18 horas, no salão nome da Câmara Municipal. Avisando também, na próxima terça, será colocada em votação as contas do Executivo.